Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, é muito bom estarmos juntos com você a partir de agora pelo canal 14, a TV digital, a TV de Farroupilha. Nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, que entre tantos assuntos vai colocar na pauta também as denúncias do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer. Ferve, continua esquentando a chapa lá em Brasília, e agora começam as acusações, o Temer acusando o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República também respondendo. Enfim, a questão política, os fundos políticos de Brasília começam a movimentar-se novamente. Não bastasse a Lava Jato, agora também as próprias denúncias da Procuradoria-Geral da República ameaçam a continuidade do governo Temer. Nós falaremos no programa de hoje também sobre o início dos estudos para a implantação do Observatório Social aqui em Farroupilha. É importante, no que pode contribuir, é uma ferramenta que poderá facilitar, poderá dar ganhos ao município e outros assuntos da economia, do nosso cotidiano, da vida política local, regional e também nacional. O programa começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Olha o endereço do CID, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, o prédio da TV Cidade, ou então ali na Rua Independência, onde era o antigo Hospital Cibele. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Você ainda não curte a nossa página no Facebook? Então é fácil, vá lá, digite TV Cidade, curta a nossa página, receba diariamente pelo nosso Facebook, das 19h30 até as 20h30, a transmissão direta do programa Cidade Aberta. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado que já está posicionado aqui na bancada do programa Cidade Aberta. É o convidado que nos acompanha, nos prestigia toda a semana, o empresário Senair Gomes da Silva, ex-presidente da SIX, ex-presidente da Garante Serra, entre tantas outras funções que o Senair já ocupou também. Tudo bem contigo, Senair? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Leandro, boa noite aos nossos telespectadores. Isso prova que a gente já passou do ponto, né? Sério? O meu irmão mais jovem, 11 anos que eu, é o mais jovem da família, uma vez ele se apontou, é ex-presidente disso, ex-presidente daquilo, ex-presidente da Associação de Compras de Caxias do Sul. Também, né? Dos pequenos mercados. E isso prova definitivamente que está velho. Sério? Já é? E prova mais do que a própria certidão de nascimento, sim, porque é ex-isso, ex-aquilo, ex-aquele outro. Daqui a pouco é ex-marido, de repente é ex... só falta, quer dizer, é ex-aquilo lá. Tá, sim. Tudo bem. Mas é sempre um prazer voltar aqui, principalmente... Deixa eu te cutucar. Um dia após o fervo de Brasília. Pois é, a briga do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com o presidente da República, Michel Temer, agora entra de foice, espada, como a gente diria. Agora é briga de grande mesmo? Eu te diria que Brasília hoje é uma verdadeira briga de foice no escuro, ou briga de facão no escuro. Tu nunca sabe o que vai acontecer, não sabe de que lado vem, não sabe nada. Porque, pelo pronunciamento dele feito na terça-feira, ele disse, tipo 15 horas já, quando ele se manifestou, ele disse que isso é uma ilação, tudo aquilo que estão fazendo é obra de ficção. Obra de ficção. A denúncia feita pelo Janot, e insinuou, ou seja, também fez uma ilação, que ele disse que ele é responsável, que ele conhece bem, que ele é um jurista, e que ele foi advogado há muito tempo, e que ele conhece bem essa área, e que ele não ia fazer ilação, mas fez, insinuando que este Marcelo Miller, se eu não me engano, que foi quem montou, através de um escritório de advocacia, a delação do Joesley, o Joesley deve ter colocado alguns milhões, ou seja, ele deixou de ser procurador junto com o Janot para ir para um escritório para montar a delação do Joesley Batista. Então ele insinuou, e ele disse isso textualmente, que ele não quer fazer ilação, mas ele poderia dizer que tem alguns milhões nessa triangulação, que quem vai deixar o Ministério Público, que é o sonho de qualquer jovem, ser procurador do Ministério Público, para ir trabalhar numa banca de advogados. Então ele insinuou que o Janot
foi comprado e por isso facilitou a vida do Joesley. Mas o Janot não deixou passar em branco, hein? Disse que há fartos elementos. Então se você parar para pensar, quando o presidente da República e o procurador-geral da República, o presidente do Supremo, o presidente também já foi muito clara nesse aspecto de dizer que as coisas não podem ser dessa forma. Então, quando você vê as instituições... É um engodo, na verdade. Eu dizia assim, se faz qualquer coisa hoje na capital federal para salvar a pele de todos os lobos maus que estão lá. E são de dúzias. Então, eu te diria assim, a Câmara Federal esteve, a base aliada do Temer, que é uma maioria, esteve... Será que ainda é uma maioria? Depois do final de semana eu garanto que é. Ele vai conseguir esses votos para não ser investigado com a maior Até porque são 175, 176 votos. Um pouquinho mais, né? Pouca 176 coisa. Deve ser. Então, ele chamou esse pessoal no Jaburu. Encampou o São Francisco de Assis? É dando que se recebe? É dando que se recebe. E ele distribuiu cargos. Seguiu José Sarney. Seguiu José Sarney. Então, com certeza, ele não vai ser investigado. A Câmara não vai permitir que ele seja investigado. Porque hoje, no discurso dele, ele já disse o que os deputados candidatos, no próximo ano, deverão dizer. Aquilo que o deputado Fontana disse em relação ao Lula. Todo mundo nivelou agora. O Lula sempre disse que não sabia de nada, que isso é coisa dos outros. O Loures era o braço direito e esquerdo do Temer. Hoje era um colaborador. Ele não tem responsabilidade sobre o que o cara fez ou deixou de fazer. Ele não sabe de nada, da mala essa ele não sabe, ele não tem nada a ver. Então, nivelou esse tipo de discurso. O Lula não sabia nada, o Temer também não tem nada a ver com essa história. O Temer disse uma coisa hoje que me chamou a atenção. Ontem, melhor, terça-feira. Ele disse assim, ele disse, quando você pega uma prova que não é legal, essa prova é nula. Lá está escrito, lá está dito isso, mas aquilo. Aí eu paro e penso, e o nosso telespectador que ouviu a gravação com o Joesley, pensando, não precisa ser editado, nada, pensando apenas o que ouviu que o Temer falou. Não tem contexto. Ele confessou que estava envolvido. É só qualquer um de nós ler novamente. Fica claro. Fica muito claro. Não precisa editar, não precisa fazer nada. O que ele disse é suficiente para incriminá-lo. Ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Não, é cúmplice e é favorecido toda essa tramóia. Então ele confessou que é um criminoso, que ele participou, ele é corrupto. Ele confessou tudo isso, não precisa outras provas. O próprio diálogo. Se a prova não é válida, tudo bem que não seja válida. Agora, ninguém tem dúvida que ele está envolvido, pelo que ele disse. E aí ele disse que não, que ele ainda fez questão de dizer que pensaram quando ele disse, isso tem que continuar, viu? Que ele disse que tem que continuar a amizade do Joesley com o ex-deputado. Eduardo Cunha. Eu digo, qual é o interesse dele que o Joesley tivesse continuado uma amizade com o Eduardo Cunha? Qual é o interesse? Brizola saberia responder. Isso deixa a gente assim, indignado. Porque nós estamos num país democrático, as instituições estão funcionando, é dito lá no exterior, né, que as instituições estão funcionando. Em meio às gafes que se cometem no exterior. Mas aí a pergunta que eu faço a todos os brasileiros e brasileiras, está funcionando... Me lembra Sarney, brasileiros e brasileiras, me lembra Sarney, mas hein? O Sarney e o Collor, minha gente. Minha gente. E o grande Getúlio Vargas. Povo da minha terra, começava os seus discursos assim. Então, brasileiros e brasileiras sabem muito bem que as instituições estão funcionando para salvar a pele dos Estão funcionando, mas aparelhadamente, e aí interesses de... Todo mundo criticava que o PT botou gente dele em todos os órgãos públicos, aparelhou a máquina estatal. Todo mundo criticava isso. Tá, mas e o Temer vai botar quem agora no lugar do Janot? Que o Janot vai sair em setembro. Há uma lista tríplice, que ontem foi feita a eleição, na terça-feira. E o subprocurador eleitoral foi o mais votado. Não significa que venha a ser o novo procurador-geral da República. Além de mais votado, ele é ligado, olha o recado do Ministério Público, ele é ligado, o mais ligado ao Janot. Ou seja, seria um substituto. Seria uma continuidade do trabalho do Janot. Exatamente, da filosofia do trabalho do Janot. Só que eu tenho certeza, me cobre se estiver equivocado,
tenho certeza que o Temer não o escolherá, mesmo ele sendo... O Temer vai entrar em rota de colisão com o Ministério Público, que já está em rota de colisão. Sim. Ele vai continuar... Porque ele o Nicolau Dino, então, muito possível seja alçado a Procurador-Geral da República, na tua visão. Não vai ser. O Temer não vai escolher ele. Até porque vai uma lista tríplice para o presidente. O presidente vai escolher o primeiro, o mais votado, o segundo mais votado, ou o terceiro. Ou um quarto, ou um quinto. Sim. Ele não é obrigado a seguir essa lista. Por isso que eu digo, é uma grande palhaçada. Historicamente, os últimos presidentes sempre escolheram o mais votado. O mais votado. O Lula fez isso e a Dilma também fez isso com o Janot. 2 vezes. Sim. O Janot foi reconduzido. Então, se você observar, vai ser... Eu posso estar errado, mas eu tenho certeza, por tudo que a gente percebe, que ele não vai escolher o Dino e vai escolher, tem aqui o nome dela, a Raquel Dodge. Raquel Dodge. A segunda, porque é ligada ao Planalto. Eles fizeram campanha para ela e mesmo assim ela não se elegeu. Ela foi a segunda mais votada. A mais votada. Ele poderá escolher ela ou uma sexta, sétima, 10ª pessoa ligada ao Ministério Público e que seja alinhada com o Planalto. Como ele fez... a tentativa de salvar o próprio corpo? Sim, com certeza. Como ele fez com o Moraes, né? Sim. Com o ministro. Sim, indicou o ministro Alexandre de Moraes. Ele podia ter escolhido qual é outro. Ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Então, se você olhar, ele vai seguir essa linha porque ele está desesperado. Agora, já que a gente entra nessa questão do próprio Supremo Tribunal Federal, se o Supremo são 3 poderes importantes no funcionamento da democracia. Nós temos o poder executivo, presidente, governador, prefeito. Nós temos o poder legislativo, o Congresso Nacional em Brasília, deputados e senadores, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. E o poder judiciário, o judiciário local, aqui em Farroupilha, estadual, e o Supremo Tribunal Federal. A gente se pergunta, hoje no Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros que estão lá tiveram, se não tem agora, tiveram uma identificação muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Sim. Não seria hora de passar limpo também pela própria Justiça e acabar com essa indicação política para a composição do Supremo? Vem cá, se tu é meu amigo e eu vou ter que te julgar depois, como é que fica a situação? Você não teria que se mexer nessa carta magna também para a escolha dos novos ministros? Isso é o que eu tenho conhecimento, é o projeto do Lazer Martins, de não ser mais indicação do presidente. O próprio judiciário deveria eleger. Exatamente, ser por linhas diretas do judiciário. O presidente não manda e não desmanda nessa história. Acata, fim de papo. O poder judiciário, na minha concepção, em determinadas situações, é a palavra final. Deu ponto. Eu não sei em que época, em que momento da história do Brasil se criou essa aberração de que o presidente da República escolhe o Procurador-Geral da República. Depois manda para o Congresso, que é só uma formalidade, né? Que é, vamos dizer assim, ligado ao Judiciário e os ministros do Supremo. Eu não sei em que época, ou se sempre foi assim desde a proclamação da República, eu não acredito. Eu acho que em algum momento houve uma ruptura. Houve essa passagem de poder ao presidente da República. Eu sou totalmente contra esse superpoder do presidente. Inclusive, hoje, eu defendo o parlamentarismo. O parlamentarismo? Por que o parlamentarismo? Com o parlamentarismo, o tema já teria caído. Aí que está. É muito mais... o exemplo. Não é só o parlamentarismo, como as leis serem diferentes. Vamos um exemplo bem claro. A Coreia do Sul... Não vamos lá no norte, porque lá é tiro e canhões e bomba. Mas a Irlanda do Sul, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul teve a sua primeira-ministra envolvida em corrupção. Em 30 dias ela saiu. Ela foi vítima de impeachment. E foi presa. Sim. E em 30 dias já tinha um novo primeiro-ministro. E agora, nós aqui agonizamos 6 meses quase. Quanto tempo faz? 1 ano e meio. 1 ano e meio. É um ano. Um ano e maio. Em maio, que ele assumiu, mas que vem... O processo de impeachment foi aberto, na verdade a Dilma foi afastada ainda no mês de abril, que teve a votação na Câmara dos Deputados. A partir da eleição da Dilma, a coisa degringolou. Então, já entrou em crise o governo Dilma em janeiro. Sim. Em janeiro já entrou. Já começou o governo em crise. Em crise, começou o segundo mandato em crise. Se fosse no parlamentarismo... Final de janeiro, a Dilma estava fora. Nós estamos ainda com o Temer patinando hoje, como diz a revista Veja, se apequenando. O presidente está menor.
Isso aqui uma Temer ficou menor. O presidente está menor. Olha aí o presidente está cada vez menor. Cada vez menor. A cadeira fica mais grande, o presidente cada vez menor. Cada vez menor. Então, deixa eu colocar aqui para o nosso telespectador também. Vai falando sobre isso, né? É uma sequência. O presidente ficou menor. A revista Veja traz essa informação. O presidente menor, ou seja, a cadeira continua grande e o presidente vai cada vez menor. Isso é uma situação bem clara da situação do país hoje. Nós estamos com as nossas instituições e a presidente do Supremo disse na semana passada que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não acredita mais nas suas instituições. Tá, mas então acabou. Sim. Então acabou. Aquilo que você falou. Nós temos que mexer na Carta Magna e começar um novo país. Passar limpo definitivamente, mas não passar limpo igual como está. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando com o empresário Senaíro Gomes da Silva, nosso convidado de hoje, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e muito mais. Tudo isso é com o CID aqui em Farroupilha. A gente volta já já na sua TV Cidade. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Junta, debate e faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipavi. Tamo junto com a Cipavi. Chama, junta, debate e faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipavi. Tamo junto com a Cipavi. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate e faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipavi, tamo junto com a Cipavi. A Cipavi é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, você está no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Também TV Cidade Farroupilha, nosso Facebook, curta nosso Facebook e esteja conosco na nossa programação, também recebendo o que de mais importante desfila aqui pela programação do canal 14. Nosso convidado hoje é o empresário Senaíro Gomes da Silva. Senaíro, eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre a política nacional. Eu ouvi uma entrevista no começo desta semana com o novo presidente do PT, Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul, o ex-ministro, o atual deputado e ex-prefeito municipal de Caxias do Sul, Gilberto Spier Pepe Vargas.
O Pepe Vargas assumiu o comando do PT no Rio Grande do Sul. Indagado o deputado Pepe Vargas sobre a questão do Lula e das provas, o Pepe disse que não há uma prova contra o ex-presidente Lula. Dá para acreditar numa coisa dessas? É isso que decepciona as pessoas. É a mesma coisa que dizer que não há provas contra o Temer. É isso que decepciona as pessoas, e tem petistas decepcionados. Porque tem muitos petistas que eram engajados dentro do partido e que estão enxergando com a maior tranquilidade, mesmo com mágoa, mesmo com sentimento, que o partido implodiu. E vocês vejam... Tarso Genro seria um deles? O quê? Decepcionado? Isso. Não, ele está no meio. Ele está no meio. O Tarso está no meio. Tarso, me desculpa, o Tarso está no meio. Tem pessoas... O Pepe, eu entendi, pelo que eu conheço do Pepe, e só não votei nele para prefeito de Caxias porque eu votava em Bento, tinha transferido meu título, e te digo mais, uma pessoa que eu admirava, como administrador, como uma pessoa inteligente. Eu tive conversas com ele, inclusive na universidade, faz uns 2 anos, a última vez que eu conversei com ele, e quando eu falei o que eu pensava a respeito do Partido dos Trabalhadores, ele concordou comigo. Não sei se politicamente ou não, mas ele me passou a impressão de que ele estava concordando que há mais uns 4 anos que eu falei com ele, antes da Dilma se reeleger, e eu colocava aquilo que eu pensava a respeito do Partido dos Trabalhadores no poder, tanto na parte política como econômica, principalmente as relações internacionais, que eu colocava como preocupação a ideologia partidária fazer com que a gente virasse as costas para o mundo, e deixamos de vender produtos brasileiros, inclusive por causa disso, por uma questão assim de preferência ideológica do Partido dos Trabalhadores no poder, e apoiando Cuba, apoiando a Venezuela, países ecos da Europa, da África, e depois a gente descobriu por quê. Mas naquele momento a gente não sabia de tudo isso que a gente sabe hoje, e ele disse, é questão de opção, a gente tem que entender que é uma doutrinação partidária, que o partido... Então, mas ele estava muito assim, eu até achei que ele ia trocar de partido, sinceramente. E agora, quando eu recebi essa notícia, ele aqui e a Gleisi Hoffmann lá, por motivos completamente diferentes. Ele, até que eu sei, um cara íntegro, um cara assim... Já a senadora Gleisi Hoffmann, completamente diferente. Está ela e o marido, sim, totalmente... Paulo Bernardo. O Paulo Bernardo, foi ministro exatamente. do Planejamento. Ministro das Comunicações também. Também. Então, assim, o que eu penso do Pepe aqui no Rio Grande do Sul, ele terá muito trabalho. Porque o Rio Grande do Sul, historicamente, é um povo que tem mais memória do que o restante do país. O gaúcho não vai esquecer tudo o que aconteceu nos últimos tempos assim tão fácil. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, a prova está nos municípios do interior, onde fizeram prefeituras e nunca mais, leia-se Garibaldi. Mas como explicar, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa nessa semana também, o Datafolha, mostrando que hoje não há candidato que bata o ex-presidente Lula numa corrida presidencial no ano que vem. Será que Lula vai continuar com essa densidade eleitoral? Ou seja, o Lula é tipo aquele tipo de árvore, quanto mais bate, mais fruto dá? Não, não é isso. Tem 2 leituras. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, o Lula disse que ele manda no Datafolha. Sim. Primeiro, isso é uma coisa. Então, se ele manda, faz o que quer. Eu custo acreditar que seja assim, mas se ele disse, quem sou eu para duvidar do grande mestre Lula? O fato é que tem muita gente ainda tem muita gente que acredita e vai levar vantagem se ele voltar. Porque tem muita gente que enriqueceu com o Lula. E quem está me assistindo sabe, quantas vezes eu falei em rádio e aqui também, que mesmo que eu ganhasse dinheiro com a política econômica do Lula, financiando caminhões e automaticamente implementos rodoviários a 2,5% ao ano, eu ganhei dinheiro com isso, eu vendi bem. Mas eu teria vendido quase a mesma coisa se fosse 12%, porque eu perguntei ao meu cliente. Se fosse 12%, eu tenho bastante carga para transportar, eu pago 12%. Sim. A casa própria devia ser 2,5%. E 12% para o transportador, porque ele passava por frete, ele tinha bastante carga. Houve uma inversão. Como também eu critiquei muito que o seguro-desemprego acontecia e eu precisava de gente para trabalhar e não conseguia. Eu critiquei, fizemos até reunião na SIC sobre isso, e eu fui citado num processo trabalhista que eu disse, e volto a repetir, seguro-desemprego no pleno emprego é prêmio para vagabundo.
Eu disse isso e apareceu no processo depois. E é verdade, eu não neguei para o juiz. Eu disse porque é verdade. Então, eu só digo o seguinte, nós chegamos numa encruzilhada. O país ou a sociedade resolve tomar as rédeas da nação, enquanto sociedade, ou nós vamos trabalhar muito ainda e sofrer muito ainda na mão dessa turma que tomou conta do poder. Dos 3 poderes. Os 3 poderes. É aquilo que você falou, a Carta Magna terá que ser alterada. Nós temos que alterar todos os modos operandes dos 3 poderes. Nós temos que alterar, enquanto sociedade. Porque o poder emana do povo. Sim. Tá, mas o povo então tem que demandar. Nesse ritmo que anda a política, e a gente sabe que a política acaba ditando, puxando a economia, o próprio desenvolvimento, enfim, é uma série de fatores. Nesse ritmo que anda a política, dá para dizer que 2017, estamos nem no final do primeiro semestre, hein? 2017, era mais ou menos isso? É a repetição de 15 e 16. Vamos para o 3º ano sem resultados econômicos. Isso, para mim, é uma questão decidida já. Nós estamos na última semana do primeiro semestre. Nós vamos ingressar no 2º semestre. Como que é a expectativa? Qual o motivo que me leva a pensar que vai melhorar o quê? Continua o número de desempregados aumentando. Continuam as burradas administrativas a nível federal e estadual. E eu não vou falar do município, porque eu não gosto de falar da parte caseira da coisa. Mas, assim, com certeza, estadual e federal continuam muitas burradas, coisas erradas, coisas que só favorecem os grandes. E leia-se parcelamento de salário, que agora o prefeito municipal de Porto Alegre também vai parcelar salário, já para esse final de mês. E o risco é grande em Caxias do Sul também de haver parcelamento de salários em função do caso que envolve a desapropriação da família Manha Bosco. Compromete as contas do governo municipal de Caxias do Sul. E Caxias também encolheu, né? Sim. Vamos combinar, encolheu bastante. A arrecadação, eu não sei. Caxias do Sul, tu acha que vai ser uma Detroit, caminha no mesmo ritmo que foi a cidade de Detroit nos Estados Unidos há alguns anos? Já está a meio caminho. E eu não vejo, sinceramente, não vejo. Eu não queria ter feito um prognóstico lá em 83, 84 e ter dado o que está dando agora. Porque eu perguntei para o professor de economia qual era o futuro de uma cidade, um estado, não falei nem cidade, de um estado onde a matéria-prima viria lá do centro do país e a gente industrializava ela aqui e mandaria de volta em cima de caminhões. Só faltava mandar a lombo de burro, como era antigamente, porque o resto estava tudo igual. E o professor disse, não, a desculpa que ele me disse que no centro do país não tinha mão de obra. Se não tem, a gente leva. Agora, a mercadoria passeando de cima a baixo, de baixo para cima, não tem lógica nenhuma. Infelizmente, hoje está se confirmando, por outros motivos, não é só a logística, por outros motivos. O Estado do Rio Grande do Sul foi mal administrado desde Euclides Triquez. A única governadora, vamos dizer assim, que passou pelo palácio foi a Ieda, mas durante o período dela foi que deu uma ajeitada nas contas. Sim. Teve problema, teve o escândalo do Detran, teve outros problemas, mas ela mais ou menos equilibrou as finanças e se ela ganha um 2º mandato, eu te diria que não seria tão bom quanto o primeiro, mas teria uma certa lógica, porque ela ia vender o Estado de novo para as privatizações, para os pedágios. Eu me lembro que era um planejamento assim, um plano de governo da Ieda, que eu não concordei, nem um pouquinho. Só que aí piorou e assim, a chance do Sartori bater o recorde do pior governador, que era o Tarso, na minha avaliação, eu tenho medo que ele... Falta Consiga, pouco. Eu acho que ele vai conseguir. E se o Sartori for à reeleição? Não se elege. Não se elege? Não, com certeza. Está fora? Está fora. É a mesma coisa que o Rigoto, ser candidato à presidência da República, já lançou o seu nome. O próprio PMDB não vai apoiar o Rigoto, porque se a gente bem conhece as raposas do PMDB, eles têm uma outra ideia. Continuar no bolo e que alguém mostre a cabeça. Eu quero o lucro. Sim. Alguém trabalhe que eu quero. Gato Angorá, essa galera. Essa turminha aí. O Padilha, Ixi, Renan Calheiros. E assim vai, né? O Calheiros hoje é oposição. Como ele era contra. Mas o Renan Calheiros está se movimentando para o lado que ele acha que ele tem informações de que daqui a pouco ele possa ser o PT seja talvez a oportunidade de conquistar o governo. E o Calheiros já se
Já se recolheu. Já se puxa para aquele lado. Ele está de qualquer lado. Só que eu acho que ele está do lado que ele acha que vai dar. E eu acho que ele vai cair do cavalo. Está pintando aí, não concordo, já vou dizer, não concordo com o Bolsonaro, certo? Sim. Porque o Bolsonaro é um radical. Para mim, o radical de direita e de esquerda é o mesmo problema. Sim. Aliás, é mais perigoso. Mas o Bolsonaro é radical de direita, né? Pois é. Centro-direita. Não, ele é de direita mesmo. Então, se o Bolsonaro ganha a eleição, eu acho que não vai ficar pior, mas é mesmo que o Lula ganhe a eleição. Eu vejo da mesma possibilidade. O Lula continua os mesmos ladrões. O Bolsonaro é o contrário. Vai haver uma ruptura dentro da sociedade brasileira. Porque como o radical não consegue apaziguar as coisas, ele já vai para o pau. Ele afasta. Ele afasta. Então, nós precisamos pacificar o país e dizer para todos os brasileiros, de uma vez por todas, que nós somos irmãos, sofremos todos do mesmo mal, que são os nossos administradores públicos. Essa bobagem de dizer que... Um dia eu estava numa emissora de rádio e recebi uma mensagem que eu disse que podiam privatizar a Petrobras e bancos, que eu queria pagar gasolina barata. Aí uma senhora mandou uma mensagem e disse: isso é entregar o país. Eu não... Entregar o país, estão fazendo na Rondônia e nas nossas fronteiras todas, isso é entregar o país. O país está sendo entregado de outra forma. Agora, tu privatizar a empresa e o governo ficar com as agências reguladoras com profissionais e não com apadrinhados políticos, como é feito hoje, eu acho que o povo ganharia com isso. Agora, seria uma pergunta interessante, uma dúvida que me ocorre no momento, até pesquisarmos e termos essa informação, vou usar o termo que o prefeito de Caxias usava na campanha, Daniel Guerra, quantos penduricalhos há em Brasília? Tu imagina quantos servidores estão, em outras palavras, grudados a essa tetinha na capital federal? Parece que o Ministério do Trabalho tem, segundo o Cladir Bono, de 40 a 50 mil servidores. Bom, tem lá 28, 29 ministérios. A conta vai lá em cima, né, Senei? Brasília... Pesquisa isso para o próximo programa. Brasília é assim, tem um formigueiro humano na capital federal. Não cabe mais ninguém dentro das salas dos ministérios, sala dos deputados, dos senadores, não cabe mais ninguém. Principalmente nos ministérios e autarquias. Por isso que o Eduardo Cunha queria até ampliar, construir um shopping na Câmara dos Deputados e tudo, né? Restaurantes, mas já tem. Restaurante sim, aí já é bom, tem. é bom. Então, assim, era bom pelo menos. Há um formigueiro humano. A tendência é só aumentar. A arrecadação diminuiu, e a gente sabe disso, em todo o país, o setor... Porque o país produz menos, o país está produzindo menos. Cada vez menos. Demissões, a gente sabe quantas no setor privado, né? As empresas demitiram quase 30% dos seus quadros, até mais, conforme o setor. E no setor público, cada vez chega mais gente. Porque se eu me elejo, eu vou levar os meus que fizeram a campanha junto comigo. É natural, sempre foi. Independente de partido, isso vai inchando, vai inchando. Por isso já tem Taguatinga, tem não sei o que, Lândia lá, como é que é? Tem N cidades satélites de Brasília e nós vamos virar a nova Índia sul-americana. Do jeito que está indo, já estão chegando lá perto de Anápolis já. Anápolis, que é no estado de Goiás. Já está a 80 quilômetros para lá, chegando gente e se acomodando nesse entorno de Brasília. Nesse formigueiro. Nesse formigueiro humano. Sim. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta. Colocarei na pauta com o Sinair também um movimento em Farroupilha buscando a instalação do Observatório Social. É importante, é uma ferramenta de trabalho que poderá, se bem utilizada, bem planejada, fomentar o desenvolvimento da nossa cidade. A gente volta em seguida no Cidade Aberta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última tecnologia e que garantem a precisão nos seus diagnósticos. Fique por aí, nós ficaremos por aqui. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes.
Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Ok, de volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo seu canal 14, a nossa TV Cidade. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, cuidando da sua, da minha, da nossa saúde, da saúde dos farroupilhenses. É nosso convidado, o empresário Cinério Gomes da Silva, hoje aqui nos estúdios da TV Cidade. Movimento, a SIX lidera esse trabalho, enfim, há representações de diversos segmentos da comunidade de Farroupilha para a constituição, a formação do Observatório Social aqui no município de Farroupilha. Uma experiência piloto buscada lá no estado do Paraná, no município de Maringá. Na condição de ex-presidente da SIC, conhecendo essa necessidade também, enfim, da indústria, da economia, da organização, do próprio comércio e tudo mais, e da sintonia do poder público municipal. Tu acreditas que seja uma ferramenta de trabalho oportuna para Farroupilha? 10 anos atrasado. 10 anos atrasado. Quando eu estava saindo da SIX, eu estive em Maringá, estive na Foz do Iguaçu fazendo uma palestra sobre garantias de crédito e já conhecia antes nessas andanças. Inclusive mostrei a foto aqui, aquela que estava o Palocci. Certo. Que foi condenado a 12 anos e... Por incrível que pareça, companheiro, continuo honesto. Então, olha que privilégio entrevistar o ex-presidente Lula aí. Que loucura. Então, assim, nessa foto estava o Jefferson Nogaroli. É um grandão na mesma foto, que me convidou para fazer essa palestra sobre garantias de crédito no encerramento do aniversário da FACIAP, na Foz do Iguaçu. Esse Observatório Social de Maringá começou, eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero fazer um parêntese. Eu fui convidado por mais que um partido político, logo que eu saí da entidade, para ser candidato a prefeito. Por mais que um, ou prefeito ou vice. Eu te digo assim, se eu fosse candidato, eu sei que eu não me elejo. Então por isso que eu não fui. Não é só para brincar, porque a gente tem mais o que fazer na vida do que brincadeira política. A política é coisa séria. A gente pode brincar, mas é coisa séria e decide o destino das pessoas. Então por isso que eu nunca me candidatei a nada, porque eu sei que dificilmente eu me elegeria até para vereador. Muito difícil. Pela minha maneira de ser. O objetivo e a política não... Direto. As pessoas não gostam. As pessoas gostam do político que, sabe? Pedala. Daquele jeito. Daquele jeito que a gente já conhece. Então, como eu não sei te prometer aquilo que eu sei que não vou cumprir, eu não vou te prometer. Então, mas se eu fosse um dia prefeito, não importa ter Farroupilha, em qualquer lugar, 2 coisas que eu faria. Primeiro, colocaria, antes da eleição, todos os meus secretários.
que não seria o candidato a vereador, para começo de conversa. Colocaria, vamos dizer assim, fechado já o meu secretariado, prefeito, vice, ministro, secretário da Agricultura, secretário da Saúde, secretário da Educação. Antes de lançar a candidatura? E colocaria lá na praça. Antes de lançar a candidatura? Esse seria meu outdoor. Não, lançando a candidatura, Sim. eu não seria candidato, eu seria candidato com um grupo. Isso é a primeira coisa que eu faria. Segunda, a instalação, antes de assumir, eu queria o Observatório Social já funcionando. Quando eu recebesse a prefeitura para começar a administrar, para fazer o planejamento estratégico para o meu município, eu faria esse planejamento estratégico antes de assumir. O que nós queremos para o município nos próximos 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos? A sociedade, através das suas forças vivas, o povo farroupilense ou de qualquer outro município representado, me dizendo o que eles queriam. Quais são as suas prioridades, que me disseram, em resposta a isso, que eu falei, isso é um plano de governo. Não, planejamento estratégico, o governo nenhum faz. Isso é o município que tem que fazer, enquanto isso é um programa de cidade, de município, e não de governo que passa em 4 anos. Que as entidades, as lideranças da comunidade fazem. Montariam esse projeto. Bom, o que é o Observatório Social? O Observatório Social estaria que está funcionando pelo menos nos últimos 3 meses, antes de eu assumir. Por quê? Porque ele iria lá, como é que funciona o setor de compras? O setor de compras funciona assim, mas nós podemos contribuir desta forma. Desta forma. Pega uma nota da oficina mecânica, trocou um rolamento da patrola. Quanto custou? Custou R$500 esse rolamento. Tu vai lá na casa de PS, lá no outro lado da cidade, quanto custa um rolamento aqui? Eu comprei uma patrola, modelo, tudo, e eu quero saber. Sabe? Porque, cara, no setor público tem, não estou dizendo que tem em Farroupilha, tem por tudo. 3 orçamentos, tu faz um com outro, com ele, outro comigo, e o menor foi, carta marcada. Agora, com as licitações, com o pregão eletrônico, mudou muito, mas ainda tem, e o Observatório Social, fundamentalmente, ele surgiu em cima disso. Os vereadores de Maringá compraram um laptop para cada vereador na Galeria Pajé, lá em São Paulo. Pagaram 2.600, uma coisa assim, a mais do que se estivesse comprando em Maringá o mesmo modelo. Mas tinham 3 orçamentos. Aí foram investigar, pegaram, foram a fundo, rolo. Superfaturamento. Tiveram que devolver o dinheiro. Foi provado, e aí esse pessoal que fez isso montou o observatório com toda a tecnologia que precisa hoje, montaram o sistema e exportaram esse modelo. Porto Alegre já implantou. Tem diversas cidades que estão usando, que foi sendo aperfeiçoado depois. Não ficou só, eram 11 pessoas da sociedade, inclusive um prefeito aposentado, um auditor fiscal, tudo pessoas que têm experiência administrativa e têm experiência em controles, têm experiência, além da experiência, eles têm a seriedade, a confiança da sociedade, que isso é mais importante ainda. A sociedade diz, observatório social, o que é isso? Tem lá o Adamate, tem lá o padre, não sei o quê, tem lá o o ex-prefeito fulano de tal. Sim. Quando eu falei isso em Farroupilha, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Clóvis Tartarotti. O ex-prefeito Tartarotti. E ele disse, conta comigo. Então, para você ver que as pessoas querem que o teu município ande melhor. As pessoas é uma forma de pensar e de ver o município coletivamente. E não só, com todo respeito, né, não só na visão, por exemplo, e não estou aqui criticando o administrador, um prefeito, um gestor, mas é aquele ditado, uma cabeça pensa por uma cabeça, 2, 3 cabeças juntas pensam melhor. E tem um outro detalhe que me parece muito importante, eu falo por mim, se eu fosse prefeito, como eu gostaria de dizer, vamos lá, que eu estou desconfiado que a minha Secretaria da Agricultura tem problema. Eu estou respaldado. O observatório foi lá e deu assinatura. Não, na Secretaria da Agricultura não tem problema. Chega atrasado em Farroupilha o observatório, então, 10 anos? Eu chego a 10 anos. Já devia ter. Isso é uma ferramenta que deveria existir desde o início da República. Porque o administrador público, por mais que ele diga, ele disse ontem, o Temer, que ele é responsável por todos os atos da presidência do governo federal. Por todos os atos, por qualquer um, ele acaba sendo ele o responsável. Tá bom. Como é bom a gente dividir essa seriedade com que eu sou responsável, com 11 ou 20 pessoas da sociedade que estejam, não é do meu lado, do lado do povo.
que ninguém gosta de tirar o dinheirinho do povo. Aquele dinheirinho que sai numa compra mal feita, num calçamento mal feito, superfaturado, esse dinheiro vai faltar na educação. Nós não temos creches gratuitas aqui em Farroupilha. Nós não temos. Nós não atendemos todo o iniciante na educação com gratuidade. Nós não atendemos. Nós poderíamos ter se fosse pensado diferente, fosse feita uma opção pela educação. E se começaria lá na primeira infância esta opção. Não, nós temos outras opções historicamente, estou falando agora, falando historicamente e até hoje nós não temos creches, exemplos, que fique o dia todo com atividades, aquela coisa que existe em outros municípios, que eu visitei e gostei muito, que dão até o uniforme para as crianças, e fica lá das 7 da manhã às 7 da noite, vão buscar e levam de volta em casa. Isso é o ideal, isso é o ideal. Mas qual é o município da nossa região que pode, e nós somos considerados municípios ricos, mas qual município da nossa região pode fazer isso? Caxias não faz, que era considerada a mãe rica da região. Não faz, e na nossa região, que eu saiba, nenhum município faz isso. De dar essa opção pela educação. Prova disso, que há muito tempo que Maringá faz isso, Maringá não tem evasão escolar? Não tem evasão, e não tem favela. Sim. Não tem favela em Maringá. Olha só. Bom, Cenairo, um outro assunto, é o assunto do momento em Farroupilha, Hospital São Carlos, a dívida do hospital beirando os 40 milhões de reais, à beira do caos e da possibilidade de fechamento do hospital. E a pergunta que eu te faço, com esse pepino todo que está o hospital, quem e como salvá-lo? Eu te diria assim, essa investigação que dizem que foi feita, vai ser feita, um diz que fez uma auditoria, outro também diz que fez, a gente não sabe os resultados, onde se perdeu. Porque no governo Bareta, se eu não me engano, foi dado um aumento bastante grande para os médicos que trabalhavam no hospital, isso é uma queixa, não tenho informações, a gente recebe, mas eu não tenho como provar isso. Não, de novo, não é ilação, é o que eu ouvi, estou passando o que eu ouvi, que houve muitos aumentos e aí houve estourou a corda. Aumentou bastante as despesas do hospital. Criou-se a boca de jacaré. Despesa aumenta e receita cai. Exatamente. E só que, nesse mesmo momento, muitos médicos saíram do hospital e não receberam. O que se sabe é que tem prestadores de serviço do hospital que não recebem há muito tempo. Então, não adianta você dar um aumento e depois não pagar. Não é, vamos dizer, se foi ele que deu, assumiu o outro, não pagou, não sei como é que foi depois, mas o fato é que dizem que houve um aumento e tinha muita gente no hospital, tinha gente saindo pelo ladrão no hospital, diz que era muita gente, é isso que eu ouvi. Mas se agora foi enxugado, e deve ter sido enxugado, as despesas deveriam bater com as receitas, mas nesse momento que as receitas foram diminuindo muito, porque os médicos também começaram a levar seus pacientes para Caxias. Isso é outra queixa. Sobram leitos no hospital. Então, se sobram leitos no hospital, é mesmo que você fatura menos com a mesma estrutura. Me parece que é um cabo de guerra muito forte. De um lado está o poder público municipal, de outro lado estão os empresários, e aí se prega que o poder público diz que os empresários têm que colaborar com o município, com o hospital. De outro lado, os empresários dizem que o poder público é que tem que puxar a dianteira. Me parece que todos podem colaborar de uma forma ou de outra. Agora, tem que se tiver essa disputa aí, se vê avanços? Vou mais longe. A empresa tem, eu até esqueci de trazer uma relação do que eu fiz hoje, uma relação das sanguessugas que mamam nas tetas da vaca chamada empresa. A vaca está muito magra e por isso que muitas estão morrendo e você sabe disso. Traz para a próxima semana. A lista do que a empresa paga que não são funcionários e não são impostos, são penduricários. Então, de novo, a empresa é a vaca que pode tudo. Não, a vaca emagreceu e está debilitada e a qualquer momento, e muitas já estão morrendo. Então, o poder público municipal tem o Estado que o apoia, se não o apoia, tem problema, porque deveria, tem uma parte que é o Estado que manda para a saúde, e a outra parte é o governo federal. Por que alinharam-se as estrelas 2 vezes já e nada aconteceu? É incompetência? A política? Qual é o problema?
Porque isso tem que ser discutido. Agora, chamar as empresas para salvar um hospital não tem lógica nenhuma. A empresa foi feita para gerar emprego e para ganhar seus impostos. É isso que existe uma empresa. Essa é a missão da empresa. Essa é a missão da empresa. Ela cria empregos, paga direitinho as leis sociais dos seus funcionários, mesmo que não concorde com algumas, mas ele tem que pagar. A gente tem que pagar para não criar um problema maior. Nós temos que pagar nossos impostos, criar emprego, renda, ter um lucro para poder melhorar a empresa e ter continuidade. A empresa sem lucro logo desaparece. Sim. O lucro é o oxigênio da empresa. Remunerar bem o capital dos seus sócios que investiram e correm risco, e num país desse cada vez mais risco. Quem diria em 2014 que em 2015, 16, 17 a empresa baixaria 50% do seu faturamento? Quem acreditava nisso? Ninguém. 3 anos de sequência com 50% de faturamento. É paulada em cima de paulada. O meu capital que eu coloquei lá... Está fritando. Está derretendo. Eu deveria ter comprado ações da Petrobras, então, e não investido numa empresa. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Saúde, educação, segurança, isso aí é dever de Estado. Por isso se paga tantos impostos. Agora, se a empresa tem que cuidar da educação, da saúde, para seus familiares e seus funcionários, nós não precisamos pagar impostos, então. Eu faço uma aposta, eu pago 50% dos impostos e cuido disso. Eu cuido disso, para os meus funcionários e os filhos deles. Dou educação e não essa educação que tem por aí de meio turno. Bom, para concluirmos, Sinair, a minha última provocação, e eu gosto de fazer essa provocação ao Sinair também, ele já fica me olhando assim, pensa que é alguma coisa de brincadeira, não, estou falando sério. O Sinair tem muita experiência na área empresarial, industrial, e nós estamos chegando ao final do primeiro semestre. A gente até já comentou anteriormente também, chega ao final do primeiro semestre, não é um semestre de bons resultados, aliás, parece que parou de piorar, mas não começou a melhorar, é isso. E aí, Sinair, eu te pergunto, a gente vê uma luz no fim do túnel para o segundo semestre? Sem óculos ficou pior. Tá bem ruim. Eu não enxergo nada, né? Ficou pior. Já não vejo o TP ali, né? Sem óculos. Aliás, nem tem TP, mas enfim, né? Ficou pior. O Sinair, eu enxergo que o Sinair está aqui perto, né? Ele tira os óculos e pergunta para o telespectador se vê uma luz. Ele não vai ver agora. Eu não vi. O telespectador que enxerga bem, talvez veja. Você entendeu a metáfora. Mas em se tratando de economia, eu te diria assim, vai ser para alguns setores há necessidade de repor estoque, há necessidade de se produzir algumas coisas. Agora, outros setores ainda vão mais longe, mas a coisa vai ser tão pouca que não recupera o que foi perdido em 2015, 2016 e a metade de 2017. Então, na minha avaliação... Em se tratando de economia, na nossa segundo empresa, semestre... Na nossa empresa, vou dar como exemplo, né, que a gente planejou, nós vamos fechar o ano com uma mínima parcelinha de lucro, porque se fosse para continuar com prejuízo, a gente fecharia as portas, que tudo tem um limite. Vai ser pouco, mas está planejado, acredito pelas correções que a gente fez, que a gente feche no azul. Pouco, mas será no azul. Minguado, então? Muito minguado. Agora, a maioria das empresas, inclusive meus fornecedores, vão fechar de novo com prejuízo. Isso me preocupa. De novo no prejuízo. E o que é pior, tem empresas endividadas, que aí você trabalha para resolver os seus problemas e trabalha para o banco. E não chega nós trabalhar para o governo, pagar os impostos que a gente paga e não receber nada de volta, nós temos que trabalhar para o banco porque ele nos emprestou dinheiro para nós sair do pepino nesse momento. Então eu não vejo recuperação econômica tão rápida. Porque quem recupera a economia são as micro e pequenas empresas, que as grandes estão de braços cruzados esperando o que vai acontecer. Porque as grandes têm algumas, que também as grandes estão tremendo. Certo. Tem muita empresa que eu nunca imaginei que estivesse em recuperação judicial e estão, por falta de faturamento. E aquelas que aí estão esgotou faturando, o fluxo de caixa, acabou tudo, não consegue mais honrar pagamento, né? Esse é o pior dos mundos, você conhece essa história, que quando o cara bate o desespero, ele vende por qualquer valor, ele não calcula mais custo. Ele só diz assim, bom, eu preciso vender porque eu preciso fazer caixa. Tá, mas fazer caixa e repor a mercadoria, ele não precisa desembolsar? Eu tenho uma frase para o empresário, enfim, a maioria, até os empresários podem me questionar nesse sentido também, mas nessa situação que nós estamos economicamente falando, politicamente falando, mas refletindo em cima da economia, hoje, para qualquer empresa vender e ficar no 0 a 0
É quase lucro. Até porque. Concordas ou não? Sim, até porque a inadimplência está aumentando. Sim. Eu recebo amigos que eu vendi, porque todos os nossos clientes são nossos amigos. Ontem veio um, sentou na minha frente e chorou copiosamente. Dizendo, eu nunca imaginei de passar pelo que eu estou passando. E aí eu olhei para ele assim, fiquei sem saber o que dizer para ele. Mas como tirou essa situação? Se me puxaram o tapete. A empresa que ele representava, fazia uma distribuição, a empresa disse, não, tantos quilômetros longe das fábricas, nós vamos distribuir diretamente. Vamos eliminar vamos dizer assim, o distribuidor. O distribuidor. Fazer a ponte direta. Que seria o atravessador, em outras palavras, né? Certo. Que ele ganharia aquela margem para fazer a distribuição. Agora fazer direto da fábrica para baixar custo. E aí você faz o quê? Você investiu, você tem financiamento de tudo que é jeito para ter uma estrutura para fazer isso bem feito, e aí o cara vem e diz, tu não é mais meu distribuidor. Então é triste. Até porque esse fabricante também deve ter seus motivos. Né? Com certeza. Sineir, mais uma vez, obrigado. Teu último recado, fique à vontade. Olha, eu espero que não tenha sido um recado aos nossos telespectadores de pessimismo, mas muito cuidado. Acho que se tem alguém me ouvindo que possa pensar que nós temos que mais do que nunca ser econômicos. Vamos gastar o estritamente necessário, porque a situação Quem gasta demais fica vai se ver mal. A situação pode piorar, sim. Pode piorar. Até a próxima semana. Até a próxima. Ou tem alguma viagem, algum período de descanso aí programado? Não ainda, né? Eu estou num processo de preparação para um descanso futuro. Não que eu vou morrer logo, mas assim... pelo menos não pretendo, não quero. Mas assim, começar a trabalhar menos. Estou me preparando para isso, fazendo algumas mudanças. Psicologicamente falando. E lá dentro da empresa também. Também? Tá época de sucessão? Eu diria assim, eu preciso arranjar alguém para trabalhar junto com a minha filha, porque ela sozinha não vai conseguir. Sim. E o velho está pegando a bandeira. 60 anos de trabalho. 60 anos de trabalho. Eu sei que tem amigos que trabalham há 80 quase. Sim. Né? Aqui de Farroupilha trabalha há quase 80 anos e está aí. O primeiro já é a última a sair, eu não pretendo fazer isso. Não pretendo seguir essa escola. Eu estou elegendo meus inimigos, porque até agora ninguém se declarou meu inimigo, então eu vou eleger. Primeiro o trabalho e segundo o compromisso. Eu tenho 2 eleitos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Sineir Gomes da Silva foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta, que vai chegando ao seu final com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ecografia, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, tudo isso e muito mais você tem em qualidade com o CID, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, ou junto ao antigo Hospital Cibele, ali na Rua Independência. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito bom tê-lo na sintonia, na audiência. Você já sabe, amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com mais um Cidade Aberta. A todos um grande abraço e nosso ponto de encontro é aqui na TV Cidade, a TV de Farroupilha. Valeu!